queridos companheiros de Ideal Espírita, estamos mais uma vez juntos para falarmos, conversarmos, fazermos esse monólogo sobre esse livro maravilhoso que é o Céu e o Inferno. Que nesse instante continuamos a fazer esse estudo. Para entrarmos no estudo propriamente dito, vamos dar uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, e uma passagem do Cristo, que diz assim, item 1. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar, ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que o peçais. É uma passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 6, versículos 5 a 8. Então vamos unir os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece, para ambientizarmos, para falarmos sobre a lição de hoje do Céu e Inferno. Vamos assim dizer: Senhor Jesus, que nesse instante, Senhor, onde nos unimos a quem nos assiste, possamos fazer esse elo, essa vinculação entre o plano espiritual superior e nós, para que possamos passar o que há de melhor desse plano espiritual, não nosso, Senhor, porque sabemos que ainda somos seres ainda tão imperfeitos, mas que temos, Senhor, a boa nova, as tuas informações através do Evangelho, através dos Espíritos amigos que se comunicam, para que possamos aprender, crescer. Ajuda-nos, pois, Senhor, nesse instante. Que seja em teu nome, Jesus, em nome dos verdadeiros trabalhadores do bem, nosso querido irmão Clarencio, trabalhador, patrono de nossa casa, mas que seja, sobretudo, com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por iniciado esse momento de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como nós estamos falando, nós estamos estudando, o Céu e o Inferno. E vocês sabem, pelas conversas que já tivemos, para quem já assistiu, que o Céu e o Inferno é um livro belíssimo. Allan Kardec, o professor Weill, quando ele começa na sua pesquisa, porque na verdade a doutrina espírita é isso, nessa pesquisa que ele faz, dialogando com os espíritos, com os médiuns, ele faz o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Depois, sucessivamente, ele faz os outros livros, os livros dos médiuns, para saber como essas comunicações deveriam ser feitas pelos médiuns, faz o Evangelho e, logo em seguida, ele faz o Céu e o Inferno. E o Céu e o Inferno, já disse para vocês, mas não custa relembrar, é um livro que na sua segunda parte, onde nós estamos, nos conta o que acontece com os espíritos, as pessoas depois da morte. Sejam elas felizes, onde nós já estudamos, já lemos bastante espíritos felizes. Logo em seguida nós temos espíritos em condições medianas, que também já estudamos. E agora estamos estudando espíritos sofredores. Nas outras reuniões falaram sobre esses espíritos sofredores. E a gente percebe que já foram 2 lições sobre espíritos sofredores do capítulo 4 da segunda parte do Céu e Inferno. O que fala do castigo, e aí foi dada a informação sobre Novel, Georges, ele relata. Aí, depois, logo em seguida, vem Novel, com as suas informações também, informações assim preciosas, de pessoas. Novel, por exemplo, desencarna muito cedo.
né? Marcelo conversou conosco a respeito disso na reunião passada. E hoje cabe a mim falar de Auguste Miguel, né? Um companheiro que era moço, olha que interessante, moço, rico, boêmio, e gozava de larga e exclusivamente a vida material. Não se importava com as coisas do espírito, se importava com as coisas da matéria. E nos cala muito fundo a história de Auguste, por quê? Porque ele não era mau, não era uma pessoa má, ele era bom, só que ele não fazia o bem. Nem fazia o mal, nem fazia o bem. E o Livro dos Espíritos nos diz, não adianta não fazer o mal. É necessário que nós nos desenvolvemos para fazer o bem. E Augusto tem um acidente, aqui diz que ele era novo, não diz a idade, mas ele sofreu um acidente de carruagem, ele caiu de uma carruagem. Ele teve uma queda da carruagem e morreu. E aí, o interessante é que no dia 8 de março de 1863, ele dá a comunicação para Kardec. Kardec se reúne e ele fornece a comunicação dizendo que dor, graças, meu Deus, que dor. Ele não consegue dar as informações precisas do que tinha acontecido. Ele estava naquele processo de perturbação. E logo em seguida, isso foi no dia 8 de março, no dia 18 de março do mesmo ano, ele dá uma nova comunicação, dizendo até, já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Ele tinha conhecimento que tinha morrido, mas ele não conseguia, não tinha o entendimento suficiente de saber que ele poderia dar comunicação. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Era uma característica desses espíritos sofredores, a gente vai ler logo depois, que os espíritos sofredores não conseguem dar manifestação, não conseguem se comunicar. Eles são extremamente auxiliados, porque o problema da perturbação após a morte dura muito tempo para esses espíritos que não desenvolveram ainda o bem. Por isso que a doutrina espírita sempre bate nessa tecla. Temos que fazer o bem. Temos que auxiliar, seja de que forma for, nem que seja orando por cada companheiro necessitado, cada médium do centro, cada situação, cada pessoa que necessita, nós temos que orar, porque esse realmente é um trabalho do bem. No dia 18 de março, ele dá a segunda comunicação e ele já está um pouco melhor. 18 de março, a outra foi 8, ou seja, 10 dias depois, ele dá uma comunicação melhor. Mas ele ainda tem dificuldade. E ele diz assim, orai. Orai para que Deus me conceda repouso. Que cruel, que cruel incerteza. Ainda estou ligado ao corpo. Olha que dificuldade. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre. Olha a dúvida dele, porque ele é tão ligado às coisas materiais que ele ficou ainda ligado ao corpo. E a doutrina espírita nos mostra, Chico Xavier nos conta inúmeros casos de que pessoas que ficam ligadas, porque a materialidade, não vou dizer para vocês que não é boa, ela é boa porque ela nos satisfaz os prazeres. Mas, por um lado, ela traz uma dificuldade para como nós desencarnarmos, quando espíritos voltarmos para o plano espiritual. Por quê? Porque se a gente pensar bem, Jesus sempre se pautava nas informações que dava aos seus discípulos e a todos nós na época em que aqui estava encarnado, ele dava os exemplos sempre da natureza. E você percebe que a natureza, na sua sapiência, sempre, ela nos mostra o quão é importante compreendê-la. E quanto é importante, compreendendo-a, crescer. Observe o caso da velhice. Quando nós somos crianças, não sabemos nada, somos inocentes. Crescemos, ficamos mais adultos, queremos dominar o mundo. E ficamos mais velhos, percebemos que a nossa condição física vai terminando. Não somos mais aqueles jovens de tempos que podíamos sair correndo, carregarmos bolsas, carregarmos coisas pesadas. Não. E nós temos que nos adaptar. Isso acontece quando desencarnamos.
Se tivermos uma vida, e nós vamos ver isso no Céu e Inferno, que ele vai nos mostrar pessoas ricas, que não faziam bem, que se ligavam às coisas materiais, desencarnando, elas perdem essas coisas materiais. E chega ao ponto de se perderem como espíritos. Nós temos um caso, né, que nós lemos em Nosso Lar, quem não leu, leia, um livro belíssimo de André Luiz, Psicografia do Nosso Chico, em que ele diz exatamente isso. O pai de André Luiz estava num local onde ele se achava, lá no umbral, onde ele se achava estar coberto de ouro. E, na verdade, era uma lama que André Luiz traz para a gente essa informação. Olha como é importante esse desapego às coisas materiais. E a idade nos dá isso. Antigamente, eu sempre brinco dizendo que antigamente à noite eu comia uma feijoada, comia pizza, e agora a gente não pode fazer nada disso. Até pode, mas vai ter que aturar, ou melhor, vai ter que, as consequências deverão ser verificadas. Comeu a feijoada? Pode comer? Pode, mas e o que acontece depois? O sofrimento que causa isso. É a mesma coisa quando estudamos doutrina espírita. Nós percebemos que o que nós levamos para o plano espiritual, quando desencarnarmos, não é nada de material. São as coisas boas ou ruins que fizemos. São os nossos pensamentos bons ou os nossos pensamentos ruins. E reflitamos. Nós temos mais pensamentos bons ou mais pensamentos ruins? É essa reflexão que cada um de nós tem que fazer. E se tivermos pensamentos mais negativos, que nós possamos ter tempo de mudá-los. Para que quando chegarmos ao plano espiritual, não ficarmos presos ao corpo, com saudade daquilo que fazíamos. O nosso querido Augusto Michel, ele era um homem rico, boêmio, gozando larga, né, vida material. Então, não somos contra a boemia, nem somos contra os prazeres materiais, não é nada disso, mas nós temos que colocar na balança, para que quando nós desencarnarmos, e todos nós iremos, nós chegaremos ao plano espiritual. Vamos continuar com Augusto, nesses espíritos sofredores. Ele dá uma terceira comunicação, no dia 6 de abril, ou seja, quase um mês, né, depois da primeira comunicação, ele dá uma terceira comunicação. E o que ele diz? Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz o meu corpo, a fim de implorar no Onipotente que me acalme os sofrimentos? E olha que coisa interessante que a gente percebe na leitura. Leiam essa página, essa parte, Augusto Michel, porque você percebe que a grande dificuldade dos espíritos sofredores é orar. E orar, né, a prece, é de tamanha importância, de tão grande importância, que Allan Kardec, né, no Evangelho, ele coloca todo um capítulo, o capítulo 27, Pedi e obtereis no Evangelho. Ele coloca tudo sobre a prece, a maneira que nós devemos fazer prece, a eficácia da prece. Porque alguns podem até perguntar, né? Para quê? Olha o que Kardec nos diz. Kardec é fantástico no item 6 do capítulo 27, o item 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a eles. E acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. É um argumento forte. Se Deus sabe tudo, por que eu tenho que pedir a Deus? Se Ele sabe tudo. Não adiantaria nada, eu tenho que passar por aquela situação. Lê do engano. Kardec continua e nos explica. Há leis naturais, existem leis naturais e imutáveis, que sem dúvida alguma Deus não pode anular segundo o capricho de uma causa. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Olha que contra-argumento maravilhoso. É exatamente isso. Deus sabe tudo, Deus sabe o que vai acontecer, sabe, mas depende de você. É o teu livre-arbítrio que vai fazer a modificação. É a tua postura. Augusto não conseguia fazer as suas preces por causa do seu egoísmo,
por causa do seu orgulho. Porque para você fazer uma prece é necessário o quê? Qual é a condição? Diz Jesus para a gente. Olha, quando vos apresentar, está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes o vosso Pai que está nos céus, não perdoará vossos pecados. Olha a postura que você tem que ter de perdoar. Para pedir perdão, é preciso perdoar. Olha que coisa fantástica que Jesus nos traz. E ele dá exemplos, mais exemplos ainda. Está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo de 9 a 14. Olha o que ele diz. E disse também esta parábola, Jesus, a alguns que punham sua confiança em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Diz assim Jesus: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim interiormente: Meu Deus, graças-vos rendo por não ser como o resto dos homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Olha quanta humildade. Mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro, diz Jesus, que este voltou para casa justificado, e não o outro. Porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. A condição de espíritos sofredores, na maioria das vezes, esses companheiros não têm essa ideia de se colocar numa situação de humildade, vencer o seu orgulho para poder pedir: Senhor, ajudai-me, pois eu não sei o que está acontecendo. Quando nós sabemos o que está acontecendo, porque somos espíritos, estudamos sobre isso, a situação fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque sabemos que quando desencarnarmos, a primeira coisa que temos que fazer é orar. É isso que temos que fazer. É levar o nosso pensamento a Deus, aos amigos espirituais, ao nosso guia, ao nosso anjo guardião, e lhe pedir: ajuda-me, pois não sei o que fazer. E aí seremos libertos da matéria, que fomos aprisionados nos nossos 60, 30, 21 ou quantos anos estivermos nela. E depende muito do que fizemos durante esses anos em que estamos presos encarnados. No dia 6 de abril, ele volta, falando novamente, e pede para que ele ore, para que o médium ore no túmulo dele. Olha que coisa interessante. O médium, não dando importância, diz Kardec para a gente, ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo, recebeu uma comunicação. A princípio, ele não foi lá orar, o médium. Mas depois, pensando melhor, ele compareceu lá e orou por Augusto. E o que deu? No dia 11 de maio, ou seja, no dia 6 de abril, 11 de maio, novamente um mês e pouquinho depois, Augusto dá uma nova comunicação e diz assim, lá no momento em que houve, onde o companheiro fez a oração no túmulo: aqui vos esperava, aguardava que viestes ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Ele não conseguia orar, ele pedia oração. E a gente percebe que as orações dadas em prol desse espírito o auxiliavam muito. Na primeira comunicação, lembram, ele não conseguia se comunicar, só com auxílio. Já aqui, ele dá uma comunicação espontânea. Fui no mundo um ser inútil. O que nós estamos fazendo para o bem do próximo? Essa é a pergunta que nos cala. Não fiz uso algum das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e minha vaidade. É o arrependimento. Que nós tenhamos essa consciência de que o arrependimento não nos persiga no plano espiritual ao retornarmos à pátria.
Logo em seguida, agradeço-vos, ele despede assim, agradeço-vos o terdes vindos aqui orar por mim. Logo depois, um mês depois, 8 de junho, ele já dá uma comunicação e diz assim: posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Ele já agradece, ele já consegue orar, ele não pede oração, ele já consegue orar. E por conseguir orar, ele se sente livre, ele se sente mais livre. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta. Ele não diz para sermos espírita, porque ser espírita não é condição sine qua non de entrarmos no plano espiritual melhor. Não é. Continua ele dizendo: porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces, até outra vista. Essa foi a última comunicação que o nosso Augusto... E a gente percebe que os espíritos sofredores não são sofredores para sempre. Eles melhoram, como todos nós podemos melhorar, sim. Kardec coloca que sim. A insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade de sua existência. Compreender-se que mais próximo a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o despreendimento. Costume quase geral de orar junto aos cadáveres, não por virá da intuição inconsciente de tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. E com o estudo da prece, que hoje nós não vamos fazer isso porque o nosso tempo corre, mas no estudo da prece nós verificamos que as movimentações, elas não são só feitas a nível material, porque o nosso pensamento é matéria. O nosso pensamento é força. E conseguimos, através dele, através da oração, através da vontade, alcançar os nossos objetivos. Mas, Heloísa, se porventura não conseguirmos alcançar os nossos objetivos, que tanto queremos, é porque não podemos. É porque ainda não estamos preparados para isso. Pedis e obtereis. Mas o que pedes? Por vezes pedimos coisas tão irrelevantes, que nos trarão tão mal, tanta tristeza, tanto distanciamento do plano espiritual, ou trarão, ao contrário, a materialização. Muitas vezes perguntam: o que é felicidade? Felicidade é ter muito dinheiro. Respondem alguns. E, na verdade, é a paz de espírito. É o que diz Kardec para nós. É a utilização do necessário. Será que estamos utilizando o necessário? Essa é a pergunta que fica para que nós possamos rememorar, relembrar as palavras de Jesus e podemos crescer. Eu disse que o Evangelho, no capítulo 27, tinha tudo sobre a prece. E no capítulo 28, Kardec é fenomenal. O que ele faz no capítulo 28 do Evangelho? Ele coloca coletâneas de preces. Ele entende a dificuldade de alguns companheiros que não conseguem fazer a prece do próprio coração, do próprio pensamento. E aí ele narra, ele escreve para nós as preces por sofredores, prece para os obsidiados. A coletânea de prece é vasta, começando sempre com quem? O nosso, né? A prece que Jesus nos ensinou, o Pão Nosso. Tão importante se nós conseguirmos entender o que ela nos diz, se conseguirmos seguir o que Jesus nos ensina. No momento de dificuldade, o Pai Nosso é um alívio, é um bálsamo que nos faz soerguer, que nos faz sentir melhor e querermos estar mais próximo deles. Essa coletânea de preces é importante porque muitos dizem: eu não consigo orar. Como aquele companheiro que perguntou a Jesus: mestre, ensina-nos a orar, que está lá no Evangelho, que Jesus deu-nos o Pai Nosso. Então, mesmo que nós não consigamos orar, tenhamos vergonha, tenhamos tristeza, não importa. Nós temos essa coletânea de preces
que pode nos auxiliar. Se você não consegue fazer essa prece, pega a coletânea, descobre uma prece e faça todo dia para se sentir melhor, para se sentir mais desmaterializado. Muitas vezes nós, que há tanto tempo estamos com a doutrina espírita, é uma facilidade grande fazermos as preces, mas para alguns não. E a gente tem que compreender isso, essa dificuldade. Na visita fraterna, uma companheira sempre ia comigo, ela tinha muita dificuldade de fazer a prece. E era uma pessoa boa, mas tinha essa dificuldade. E eu não deixava fazer a prece. Falava, não, a prece é minha, pode deixar. Porque eu sabia da dificuldade. É isso que nós temos que fazer, auxiliar os nossos companheiros. Mas eu tenho certeza que ela, no seu momento de solidão, no seu momento de sua casa, faz a prece. Isso é importante. Se você não consegue, vamos então buscar na coletânea de preces. Eu encontrei esse livro belíssimo de Bezerra de Menezes, Psicografia de Chico, dizendo que o título é Bezerra, Chico e Você. E nesse livro eu encontrei uma prece, uma rogativa que o nosso querido Bezerra de Menezes faz numa reunião. E Chico Xavier, mediunizado, recebendo o Dr. Bezerra de Menezes, profere essa prece. Então hoje, encerrando essa nossa conversa, esse nosso monólogo, nós vamos ler essa prece, encerrando como prece que é. Diz assim, rogativa, diz Bezerra para nós. Senhor Jesus, rogando-te permissão para reverenciar o divino apostolado, nós te louvamos e agradecemos as oportunidades de trabalho, das quais nos enriqueces a existência. Abençoa-nos, Senhor, com a tua infinita bondade, a fim de aprendermos a servir-te, na pessoa daqueles irmãos nossos da humanidade, tantas vezes em obstáculos maiores do que os nossos. Conserva-nos aqui, em teu amor, e ensina-nos a encontrar-te nas tarefas do bem a que nos designas, para que não nos percamos nas sombras em que, porventura, se nos envolvam os caminhos nos variados climas terrestres. Nas horas felizes, dá-nos a tua inspiração e a tua luz, para que a nossa alegria não se converta em flor estéril na seara de tuas bênçãos, e nos dias difíceis, sê nosso apoio, para que a provação não nos abata ou destrua. Ajuda-nos a identificar-te a presença divina em cada coração necessitado de socorro ou de amor, que nos bata a porta e supre-nos de forças e recursos na munificência de teu amparo, no desempenho das nossas obrigações. Quando a incerteza nos visite, em ação, coloca, Jesus, por misericórdia, a tua mão em nossas mãos e guia-nos o sentimento para que o bem se faça, não segundo a nossa visão humana estreita, e sim de acordo com as disposições sábias e compassivas de tua vontade. Quando possíveis incompreensões nos impulsionem a qualquer dificuldade de entendimento, guarda-nos em tua paciência e induze-nos à união e à humildade, auxiliando-nos a saber que a obra de elevação em que nos permites cooperar é sempre tua e não nossa. Faze-nos reconhecer que a caridade começa invariavelmente em nossas relações mútuas, porquanto apenas em nós, servindo uns aos outros, é que conseguiríamos irradiar o amor que nos destes para distribuir com os nossos semelhantes. Senhor, ampara-nos e orienta-nos para que possamos um dia corresponder plenamente ao teu mandato de confiança e, suplicando-te mais uma vez, acolher-nos em teu coração misericordioso e augusto, terminamos a nossa rogativa com aquela outra que nos legastes por luz divina no caminho dos cristãos
nos cristãos de todos os séculos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a majestade e a glória para sempre. Assim seja. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva hoje e sempre, e que possamos nos despedir, lembrando sempre a importância do bem nas nossas vidas. Graças a Deus, muita paz, meus irmãos.